Olá, eu sou Hermínio Portes. O inadimplente pode ser preso por qualquer tipo de obrigação alimentar? O STJ publicou no seu site, no dia 4 de setembro de 2020, o julgamento de um habeas corpus realizado pela quarta turma, que concedeu a ordem a uma pessoa que foi presa pelo Tribunal de Justiça do Paraná por inadimplência de alimentos oriundos de atos ilícitos. O tribunal entendeu que somente os alimentos oriundos do direito de família é que suportam a prisão. Os alimentos instituídos por atos ilícitos, eles são fixados sobre um valor certo e tem o caráter indenizatório e não é observado o binômio necessidade e possibilidade. Com base nesse fundamento, o STJ entendeu não ser possível a decretação de devedor de pensão alimentícia oriunda de alimentos instituídos por atos ilícitos. Pois bem, para a gente entender esse julgamento, primeiro temos que saber que os alimentos, quanto à sua origem, podem ser classificados em 3 espécies: os legítimos, os voluntários e por ato ilícito. Os legítimos decorrem do direito de família, da relação parental entre os cônjuges, entre os conviventes, e é previsto no artigo 1694 do Código Civil e também pela Lei 11.804 de 2008, no que diz a respeito aos alimentos gravídicos. Esse sim, o Tribunal de Justiça, no caso, o Superior Tribunal de Justiça, entende ser possível a decretação da prisão do devedor de alimentos dessa natureza. Os alimentos voluntários, eles são classificados também em 2 partes. Eles podem ser constituídos por ato inter vivos ou por legado. Por ato inter vivos, mediante documento referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, Advocacia Geral da União, advogados transatores, conciliadores, mediadores. E por ato causa-mortes, instituição de legado, pelo artigo 1920 do Código Civil, que faculta ao testador instituir um legatário para receber os alimentos. Quanto ao documento referendado, se extrai a sua possibilidade pela leitura do artigo 784, inciso 4 do Código de Processo Civil, que confere a esses tipos de documentos o título de título executivo extrajudicial. Pois bem, o ato ilícito, o que é um ato ilícito? A definição vem no artigo 186 do Código Civil, que diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo, pratica um ato ilícito. Por sua vez, o artigo 927 do Código Civil também fala que aquele que pratica ato ilícito é obrigado a reparar o prejuízo que causou. E a forma de reparação desse prejuízo é a extensão do dano, conforme prevê o artigo 944 também do Código Civil. Lembrando que, para que ocorra a prisão por inadimplência alimentar, há necessidade de se observar 2 requisitos. Primeiro, somente poderão ser presas as pessoas que estiverem inadimplentes referente às 3 últimas parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e as que se venceram no curso da lide. Tá? O Código Civil de 1973 também tinha essa mesma disposição, mas ele não trazia essa particularidade de 3 últimas vencidas antes do ajuizamento. Devido à divergência que começou a criar, houve a necessidade de se criar a súmula 309 do STJ, que dispõe exatamente nesse sentido. E o atual código reproduziu isso. Então, primeiro requisito,
As pensões têm que ser as 3 últimas anteriores ao ajustamento da ação. As que sobejarem, que ultrapassarem esse período, elas perderam o caráter alimentar e por esse motivo não se justifica a prisão. A segunda possibilidade é a própria decretação da prisão. Tá? Mas aonde vem estipulado, aonde está essa garantia, aonde está esse fundamento? Ele vem no artigo 50, no artigo 5º, no inciso 57 da Constituição Federal, aonde permite que a pessoa devedora de alimentos, aliás, a única dívida civil que, no nosso ordenamento que se permite a prisão é por pensão alimentícia. Então, a inadimplência voluntária e inexcusável da obrigação alimentícia. Pois bem, a Constituição Federal fala que se refere à obrigação alimentícia. Aí a gente tem que voltar a fazer uma interpretação quanto às características de uma obrigação alimentícia. Uma das características da obrigação alimentícia é ela ser transmissível. Ou seja, a obrigação, no caso de falecimento do alimentante, se transmite aos seus herdeiros, obviamente, até o limite da herança, nos termos do artigo 1792 do Código Civil. Mas existem algumas situações onde o próprio alimentado se torna o herdeiro do alimentante. E nessas condições, por óbvio, ele não vai se autoexecutar. Mas a obrigação alimentar não se extingue. Ele pode pleitear do ascendente, dos avós. Então, continua a obrigação alimentar. Então, essa a originária, a legítima, oriunda do direito de família. Por sua vez, a que é instituída por ato ilícito, uma vez falecido o alimentante, a pessoa que tem que efetuar o pagamento, a condenação que lhe foi imposta, o que acontece? Se ele não deixou bens a seus herdeiros, a obrigação se extingue. Os herdeiros não vão responder, porque respondem até o limite da herança. Não há possibilidade de se pleitear de uma outra pessoa o pagamento dessa pensão. O outro critério, a outra característica dos alimentos, da obrigação alimentícia instituída pelo direito de família, é de que esses alimentos podem ser divisíveis. Ou seja, o pai, o alimentante, não tendo condições de pagar pensão alimentícia para seu filho, esse filho pode pedir para os avós materno e paterno. Se todos forem vivos, 4. Então, são os famosos alimentos avoengas. Então, lembrando que essa obrigação dos avós, essas obrigações são subsidiárias. Já com referência aos alimentos instituídos por ato ilícito, não existe a possibilidade de divisibilidade. Somente o causador do dano é que pode arcar com o pagamento dessa obrigação. Outra característica dos alimentos instituídos pelo direito de família é que eles são condicionais. Condicionais estão sujeitos a uma condição resolutiva, qual seja a necessidade, ao binômio necessidade e possibilidade. Acabando-se a necessidade, extingue-se a obrigação. No alimentos instituído por ato ilícito, não existe essa possibilidade, não existe acabando a necessidade, acaba-se a obrigação alimentar, porque ela é instituída por tempo fixo. No caso, o artigo 948, inciso 2, ele fala que pelo tempo de expectativa de vida da vítima. Hoje, pelo IBGE, a estatística, o período de expectativa de vida do brasileiro equivale a 76 anos e 3 meses. Então, não ocorrendo essa data, não acontecerá a condição resolutiva. E se eventualmente a vítima já tiver ultrapassado essa idade, aí entra o entendimento jurisprudencial que deveria ser pago mais por 5 anos. Então passa a ser irrelevante o binômio necessidade e possibilidade. Outra característica da obrigação alimentícia é que, instituída pelo direito de família, que ela é extensível
dos pais aos filhos e ascendente. Significa que hoje o pai pode pagar pensão alimentícia para o filho, mas lá no futuro o filho pode pagar pensão alimentícia para o pai. Isso não acontece na obrigação alimentícia instituída por ato ilícito. Por quê? O infrator jamais será um alimentado, ele sempre será infrator. Não existe possibilidade dele receber pensão alimentícia, não existe essa extensividade. O outro requisito, outra característica dos alimentos é de que eles são instituídos pelo direito de família, é que eles são mutáveis. Ou seja, existe a possibilidade de se aumentar ou diminuir, conforme a alteração do binômio necessidade ou possibilidade. O mesmo não acontece em relação aos alimentos instituídos por ato ilícito, que eles são fixos, eles não estão sujeitos ao binômio necessidade e possibilidade. O outro requisito, uma outra obrigação, uma outra característica latente que deve ser observada consiste no fato de a gente definir o que é o dever de sustento e o que é a obrigação alimentícia. Pelo artigo 948, inciso 2 do Código Civil, fala que o infrator, uma das formas de indenização é o infrator pagar às pessoas alimento às pessoas que o morto os devia. Bom, vamos pensar. Aí pressupõe, dá a entender, na interpretação restrita, que o falecido deveria estar pagando pensão alimentícia, porque fala que o infrator deve pagar o alimento para a pessoa que o falecido devia. Ora, e se não devesse pensão alimentícia para ninguém? Mas a análise, a interpretação é mais ampla. Aí entra o dever de sustento também. O que é o dever de sustento? O dever de sustento ele é garantido pela Constituição Federal dos pais em relação aos filhos. E entre os cônjuges, se casado, sendo um dos deveres do casamento, e se for convivente, um dos deveres da união estável. A mútua assistência. Significa que os pais devem sustentar os seus filhos e o casal deve ter a assistência mútua. Mas, todos vivendo no mesmo núcleo familiar, todos vivendo sob o mesmo teto, não há que se falar, não existe uma ação específica, se todos estiverem passando fome, de um filho executar o pai, porque todos estão sobre o mesmo teto. Não existe uma ação específica adequada para obrigar o pai, que não tem um emprego, que está desempregado, que não consegue ter um trabalho, mas todos estão sobre o mesmo teto. Então, isso consistiria no dever de sustento, mas não existe uma pena, a prisão para isso. Já é o contrário. Com relação à obrigação alimentícia. A obrigação alimentícia impõe que o alimentante se afaste das pessoas, esteja afastado da pessoa que necessite dele e ele tem que pagar essa obrigação alimentícia para satisfazer as necessidades vitais e básicas daquela pessoa. Tá? A inadimplência gera a prisão, instituída pelo direito de família, conforme o STJ decidiu. Mas, pela interpretação do inciso 2 do 948, nós sabemos que, mesmo se o falecido foi acidentado, por qualquer motivo, veio o óbito, o infrator vai ter que pagar pensão alimentícia, alimentos, para os filhos dele, mesmo se ele tivesse casado. Então aí, nesse 948, inciso 2, está abrangido o dever de sustento, ou seja, o falecido morava com seus filhos. E o de pensão alimentícia. O falecido pagava pensão alimentícia. Mas só que o dever de sustento não gera prisão. A obrigação alimentícia gera. Então é mais uma divergência. E outra possibilidade para se entender não ser possível a decretação da prisão pelo ato ilícito
E se o infrator, o inadimplente, for uma pessoa jurídica, quem será preso? O representante? O dono? Se for uma associação de condomínio com 500 moradores, todos serão presos? Não é possível. Mas existe um entendimento contrário, que uma parte da doutrina minoritária que entende ser possível sim a decretação, porque o artigo 528 do Código de Processo Civil não faz nenhuma exceção. Fala que o devedor de pensão alimentícia deve ser preso no regime fechado. Ponto. Por esse motivo. Mas o que vai prevalecer é o entendimento do STJ. Por quê? Se eventualmente uma pessoa for presa por alimentos, obrigação alimentar decorrente de ato ilícito, e a favor dela for impetrado um habeas corpus e ele chegar no STJ, será determinado a sua soltura, haverá a concessão da ordem. Então, portanto, a lei federal é, numa síntese, o que o STJ quer que seja. A interpretação dada pela lei federal é o STJ, que é o guardião dela. Bom, pessoal, eu espero que de alguma maneira eu possa ter colaborado com vocês, que esse vídeo possa ter tido alguma utilidade. Se inscreva no canal, ative o sino, me sigam nas redes sociais. Fiquem com Deus, muito obrigado.